noite, família Filipenses. Como que vocês estão? Boa noite para todos. Shalom, Raquel, Ana Clara. Tudo bem com vocês? Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, Senhor Deus, como Tu és bom, Pai. Como a Tua misericórdia, Senhor, dura para sempre, Senhor. Oh, Espírito Santo, não merecíamos, Pai, que o Senhor, Deus, morresse naquela cruz por nós, Pai. Mas o Senhor, Deus, nos amou primeiro, Senhor. E eu só tenho a agradecer ao Senhor, Deus, por aquele ato naquela cruz, Pai. Muito obrigada, Senhor. Oh, Espírito Santo, nos ajude, Senhor, nessa caminhada cristã, Pai. Não é fácil, Espírito Santo. Mas o Senhor, Deus, que nos sustenta. É o Senhor que nos guia, Pai. Oh, Senhor, abençoe cada um que vai entrar nessa live aqui hoje, que vai assistir esse vídeo pelo canal do YouTube, Pai. Senhor, visita essa pessoa, Senhor, onde ela estiver. Visita, Senhor, seus problemas. Oh, Senhor, visita a sua vida, Senhor, tudo que ela tem passado. O Senhor visita agora, Pai. Oh, Espírito Santo, o Senhor encontra, Senhor, aquela ovelha que está perdida, assim como está falando essa canção, Pai. Que o Senhor deixa, Senhor, as 99, Pai, para buscar uma, Senhor. Que vidas venham a ser encontradas através dessa live, Senhor. Oh, Senhor, que eu diminua, que eu desapareça e que o Senhor cresça na minha vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, família. Como que vocês estão? Estão todos bem? Um final de semana abençoado aí pra nós, né? Enquanto esse time tá tocando aqui, eu quero que vocês... Vamos ler aqui na Bíblia. Vamos estar lendo aqui João, capítulo 10, versículo 7 ao 10. Fala o seguinte. Presta atenção. Eu lhe digo a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Todos que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastos. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhe dar vida, uma vida plena que satisfaz. Quero fazer algumas colocações com vocês aqui, rapidinho, antes da gente iniciar nossa leitura, sobre esse versículo de hoje. Deixa eu começar falando com vocês um pouquinho sobre a ovelha. Por que Jesus fez referência às ovelhas? Porque as ovelhas, entre os animais domésticos, elas são as que são mais indefesas. Elas se perdem com frequência. Elas são vulneráveis a predadores. E não foi à toa que Jesus referiu as ovelhas colocando nós, né? Porque nós também somos indefesos. Nós nos perdemos com frequência. E nós somos fáceis para o predador pegar a gente, né? E o que eu achei interessante nisso aqui foi porque que ele faz a referência aqui que ele é a porta. A porta. Por quê? Porque antigamente os pastores antigos não existia currais igual existe hoje, onde as ovelhas são colocadas. Não. Antigamente era feito com pedras, era cercados de pedra. E nesse cercado de pedra tinha uma abertura. O que o pastor fazia? Quando chegava a hora das ovelhas se recolherem, à noite, o pastor, ele deitava nessa brecha. Ele deitava ali,
para proteger as ovelhas. E quando Jesus anuncia como a porta das ovelhas, ele está enfatizando a questão da proteção e salvação de Deus. Está se apresentando como alguém que sacrifica a si mesmo. E ele dá a vida pelo seu rebanho. Porque vamos imaginar comigo, ali naquele cercado ali, se vier algum animal, o primeiro a ser atacado será quem? O pastor. Então ele sacrifica a sua vida pelas ovelhas, né? E nós temos que valorizar esse sacrifício que o Senhor faz, que o Senhor fez por nós naquela cruz, né? E o Senhor aqui está se representando como alguém que sacrifica a si mesmo por seu rebanho, cobrindo qualquer brecha no intuito de manter seu povo seguro. Essa é uma bela imagem repleta de significados, né? O único caminho para a família de Deus é através de Jesus. Não há outra forma de entrar. Jesus, ele é a porta de entrada para a salvação. Nossa única esperança. Nós não podemos seguir por a nossa vida pelo que os vizinhos pensam, pelo que os outros pensam. Mas Deus é nosso pastor e protetor sempre presente. Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Deixei aqui essa pequena reflexão aqui para você. E também para ter a ver com essa música que a gente ouviu aqui agora. Não foi à toa que ouvimos aqui, a Ousado Amor. Eu sei que muitos de vocês devem conhecer essa música, né? Ousado Amor. Eu achei interessante colocá-la hoje, porque fala de ovelhas, né? Vou até deixar baixinho aqui para vocês ir ouvindo, que eu acho ela muito linda. Porque lá em Lucas capítulo 15, versículo do 1 ao 7, vai falar uma história de um pastor que tem 100 ovelhas. Mas apenas uma se perdeu dentre essas 100. O que acontece? Esse pastor deixa as 99 ovelhas num lugar seguro e vai atrás da que se perdeu, daquela uma ovelha. E quando ele a encontra, ele a carrega no colo. Ele a carrega no colo. Essa ovelha poderia estar machucada, né? Cheia de carrapicho. Ele carrega essa ovelha, às vezes suja. E ele pega essa ovelha no colo e leva alegre de volta para casa. Da mesma forma, a festa no céu, quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Essa reflexão para vocês aqui, que Deus, ele está em busca das ovelhas perdidas da casa do Pai. Que tem muitas ovelhas hoje que de alguma forma se perderam. O predador, ele conseguiu tragar essas ovelhas. Mas Jesus, ele não desiste de você. Jesus, ele está a seu encontro. Ele está te procurando. E ele vai te encontrar. Pode levar tempo. Você pode pensar: ai, mas Senhor, não tem salvação para minha irmã, não tem salvação para minha mãe, não tem salvação pro meu esposo, para minha esposa. Tem sim. Na hora certa, o pastor vai de encontro com essas ovelhas. Você é marcado. Você é marcado igual gado. Já viu gado quando é marcado com a logomarca lá do seu dono? Para não se perder? Ela pode estar longe, mas ela tem uma marca. E ele vai encontrar. Então tem jeito sim. Continue orando. Continue buscando ao Senhor pela salvação da sua casa, da sua família. Que a ovelha, ela vai ser encontrada. Amém? Essa pequena introdução aí, né? Mas vamos já para a nossa leitura de hoje. Hoje vamos estar inicializando já o capítulo 12. Meu Deus, passou rápido, né, gente? Quem acha que passou rápido, levanta a mão. Eu acho que passou muito rápido. Só vai faltar agora mais um capítulo. Eu dividi, vou mostrar para vocês aqui, para vocês verem melhor.
mostrar para vocês aqui, é melhor. Aqui, ó. Já vamos pro capítulo 12. Esse capítulo 12, eu dividi ele em 3 partes novamente, igual estamos fazendo com os outros, fizemos com os outros capítulos, tá? Porque é um capítulo grande e esse aqui vai iniciar as perguntas. Aqui vamos fazer um resumão, na verdade, de tudo aquilo que já aprendemos. Tá bom? Então vamos lá? Vamos lá para a nossa leitura de hoje. Capítulo 12. Aspectos complementares. Você precisa ser um mestre do seu estômago, não escravo dele. Richard Foster. O jejum, como já constatamos, é um exercício de domínio próprio. Além disso, deve ser visto como uma expressão de autocontrole em uma área delicada, que é a alimentar. A comida em si não é ruim, tanto é necessária para a nossa subsistência, como também é expressão de bênção e provisão divina em nossas vidas. Deuteronômios 8, capítulo versículo 10. Entretanto, mesmo aquilo que é lícito pode afetar-nos negativamente. Um exemplo claro é o dinheiro. Embora não seja errado ter dinheiro, o amor ao dinheiro é que é errado. 1 Timóteo 6,10. Nossa relação com ele pode sim ser incorreta. Salmo 62,10. Vale então questionarmos: como a comida tem afetado a humanidade? Será que percebemos a força e a influência que ela exerce sobre nós? Quero falar um pouco sobre esse assunto adiante. Exemplos bíblicos. Como o ser humano foi primeiramente tentado? Qual foi a área no qual Satanás concentrou seus esforços iniciais? Ainda que possamos acrescentar outros elementos explorados na proposta maligna, temos de admitir que a desgraça da humanidade começou com uma oferta mascarada pela atração por comida. Gênesis 3, do 6 ao 7. Quando a Bíblia registra pela primeira vez Satanás tentando diretamente Jesus, o último Adão, o nova cabeça de raça, que área estava sendo provada? Os evangelhos de Mateus e Lucas mostram também se tratar da esfera alimentar, com o diabo buscando explorar a fome que Cristo sentiu depois de 40 dias em jejum. Mateus 4, do 1 ao 4. Foi por causa da fome e do desejo por comida que Esaú vendeu seu direito de primogenitura. Hebreus 12, 16. Os israelitas falaram em voltar ao Egito, de onde Deus os havia resgatado, por causa da saudade da comida. Números 11, do 4 ao 6. Paulo denunciou pessoas cujo Deus é o ventre, Filipenses 3,19. O que indica que elas eram orientadas, dedicadas e controladas pela comida. Uma vida jejumada. Parte de viver a cultura do jejum é também adotar um estilo de vida jejumada. Quero explicar melhor o que isso significa e o porquê de abordarmos essa prática em nossas vidas. Kennedy Hagin, em seu livro Guia para o Jejum Equilibrado, comenta o seguinte: na primeira vez em que me lancei no ministério itinerante, reservei 2 dias por semana, terças e quintas-feiras, para meus dias de jejum. Não fui guiado pelo Senhor a fazer isso. Apenas jejumava 2 dias por semana. Eram jejuns de 24 horas, porque era assim que o povo de Israel fazia. Usava esse tempo extra, no qual deveria estar comendo, para orar. Lembre-se de que o jejum não lhe acrescentará muito se você não despender tempo em oração.
esperando no Senhor. Foi neste período em que jejuava 2 vezes semanais que alcancei as maiores conquistas espirituais em meu ministério. Eu me trancava na igreja e passava tempo orando. Após vários anos jejuando 2 dias por semana, o Senhor me disse: eu ficaria mais feliz se você tivesse uma vida em jejum. Respondi: o que o Senhor quer dizer com uma vida em jejum? Ele me aconselhou: não coma tudo o que você quer. Controle seu apetite. Tudo o que o jejum vai fazer é mortificar seu corpo. Você sabe que isso é mais difícil do que jejuar. Eu mudei. Nunca mais tive dias separados para jejum sem que o Espírito de Deus assim me dirigisse. Obtive conquistas espirituais maiores com a vida em jejum. Quando eu estava em reuniões, fazia apenas uma refeição. Ainda faço isso na maior parte do tempo. Notei que as curas passaram a ocorrer mais facilmente depois da minha mudança de hábitos. Nas ocasiões em que imporia as mãos sobre as pessoas para que recebessem o Espírito Santo de Deus, eu não comia alimento algum. Se encontrasse uma barreira ou mesmo me faltasse força física e as coisas não se desenrolassem como previsto, eu bebia um suco ou ingeria algo. No entanto, jamais comia tudo o que desejava. Passei a ter resultados melhores porque tinha uma vida em jejum. Não estou sugerindo uma troca. Não é porque se preserva uma vida jejuada que não seja mais necessário jejuar. Utilizo como exemplo o que o Senhor falou com o irmão Hang para acrescentar a vida jejuada. Ou vida em jejum, como ele denominou. Aos jejuns, uma coisa não exclui a outra. Valnice Milhomens, por exemplo, tanto jejua frequentemente como adotou um estilo de vida jejuada, o que se comprova em seus livros, pregações e testemunhos. O que na prática é uma vida jejuada? É uma vida que a comida não domina. Para isso, podem-se adotar um padrão de controle sobre quantidade e qualidade dos alimentos ingeridos. Também é saudável determinar dietas ou restrições por períodos um pouco mais prolongados. Não se trata, portanto, de jejum, mas viver de modo que a alimentação nos sirva, sem excesso, sem exercer domínio sobre nós. E já vimos que é, de fato, uma área sensível. Embora estejamos focados no aspecto espiritual, esse estilo de vida jejuada, além de auxiliar no exercício do autocontrole, também é benéfico à saúde. Perguntas e respostas. Tenho recebido muitas perguntas acerca do jejum, então decidi responder algumas delas nesse capítulo final. Nem todas tratam de assuntos inéditos. Algumas já foram respondidas ao longo do livro e entram aqui em caráter de recapitulação. Fiz uma distinção das respostas dadas pelo Dr. Aldrin Marshall como médico, das minhas, que são aquelas nas quais não há especificação de quem respondeu. Pergunta número 1. Preciso estar em plena imersão na leitura bíblica e oração durante todo o tempo de jejum? Não necessariamente, principalmente em se tratando de um jejum que vá além de um dia. Às vezes pode ser difícil aproveitar o tempo todo dessa forma. Porém, quanto maior o tempo que gastamos nas coisas espirituais, melhor aproveitado será o jejum, uma vez que ele possui propósitos espirituais. Não é à toa que alguns chamam a oração de a irmã gêmea do jejum. Pergunta número 2. Às vezes jejum sem vontade ou desanimado. Esse jejum é válido? O que determina a validade do jejum é a determinação de fazê-lo, não o que sentimos durante a sua prática. Vale lembrar que a caminhada cristã é baseada em fé, não em sentimentos. Lembre-se,
Bom não é jejuar, é ter jejuado. A melhor parte costuma vir depois e não durante a prática. Pergunta número 3. O jejum é para todo cristão? Por que alguns passam mal? Creio que todo crente deveria jejuar. É verdade que nem todos possuem condições físicas de realizar um jejum normal ou total. Contudo, todos podem adequar um jejum parcial, adequando a sua condição física ou mesmo praticar jejuns por períodos menores. Fiz a distinção desses tipos de jejum no capítulo 9, formas, tipos e duração do jejum. Pergunta número 4. Perco meu jejum se eu me irritar? Raramente, alguém começa um jejum e não tem de lidar com a irritação, especialmente quando se trata do ciclo inicial, do 1º ao 3º dia. Fase de desintoxicação, conhecida por produzir esse tipo de reação. O problema, no entanto, não é a irritação, e sim o que fazemos com ela. Se nós entregarmos ao sentimento ou se subjugarmos, Paulo revelou que é possível irar sem pecar. Efésios 4, 26. Ou seja, o pecado não tem a ver com aquilo que sentimos, mas com o que fazemos com o sentimento. Pergunta número 5. Tenho pressão baixa e histórico de desmaios. Como fazer? O Dr. Aldrin Marshall responde: o jejum nesse caso não é contraindicado, porém é importante um processo de adaptação, aumentando gradualmente o período de jejum. E também o consumo de líquidos, água, chá verde, chá mate, tererê, chimarrão, café e também um caldo salgado de ossos ou de missu. Pergunta número 6. Posso jejuar durante a gravidez? O Dr. Aldrin Marshall responde: é contraindicado o jejum de 24 horas ou mais. Estudos revelaram, entretanto, que jejum menores de 12 horas não afetarão negativamente o peso do bebê, nem tiverem influência quanto ao parto prematuro. O que está mais detalhado no apêndice desse livro, incluindo a possibilidade de utilizar o jejum intermitente como tratamento para grávidas com diabetes mellitus gestacional. Acima de tudo, a gestação é um período em que o acompanhamento médico é fundamental. Então, o conselho é jejuar sob orientações médicas. Hoje vamos estar lendo até aqui, tá bom? Depois voltamos nas perguntas. Esse capítulo aqui ele é só perguntas, tá? É muito bom pra gente tirar nossas dúvidas. Mas vamos fazer um resumão? Vamos lá voltando? Pra gente ir acompanhando aqui, pra fixar melhor na nossa mente. Vamos lá. Particularmente, eu gostei muito desse capítulo. Gostei muito. Por quê? Porque aqui ele tá tirando as nossas dúvidas. Eu sei que já foi falado durante o livro sobre as dúvidas, mas aqui ele é bem mais específico. Teve algumas perguntas aqui que eu amei, que era tudo que eu tinha dúvida. Vamos fazer um resumão aqui agora, então. Vamos lá. Que é o aspectos complementares, né? O jejum, como já constatamos, é um exercício de domínio próprio. Além disso, deve ser visto como uma expressão de autocontrole em uma área delicada que é alimentar. Aqui está alguns exemplos bíblicos sobre o porquê que a comida é tão importante. Sobre isso, sobre a nossa vida. Os exemplos bíblicos são: o que aconteceu? O que fez a humanidade perecer? O que fez? Como que entrou o pecado? Como que entrou o pecado no mundo? Através do quê? Da comida. A Bíblia relata que foi um fruto, né? Um fruto. A gente não sabe se foi maçã, se foi laranja. Nós não sabemos. Sabemos que foi um fruto.
que o diabo, Satanás, ele usou isso para tentar Eva. Aí eu me pergunto uma coisa. Vamos raciocinar comigo aqui. Imagine você num pomar, não sei, num jardim, com tanta variedade de frutas, legumes, verduras, que poderia ser comida. Apenas de uma que não poderia, né? O porquê será que Eva ficou tão atraída por aquela em específica? Foi fome? Vocês conseguem me responder? Será que foi fome? Será que ela estava com muita fome? Porque normalmente quando estamos com muita fome, fazemos besteira. Vamos falar nisso mais um pouquinho à frente. Mas eu creio que não foi fome. Não foi fome que fez ela comer esse fruto. E a serpente sabia disso. Soube, vamos falar assim, soube ludibriar Eva, né? O outro exemplo aqui fala sobre Jesus. Quando Jesus foi tentado por Satanás. Falamos também nos capítulos anteriores que o Satanás, o diabo, ele não é burro. Ele vai tentar jogar as mesmas coisas que funcionaram antigamente contra nossas vidas. Ele viu que deu certo tentar Eva, né? Deu certo, olha, joinha pra ele, deu certo. Aí ele falou assim, vou fazer o mesmo com Jesus. Vou fazer o mesmo com Jesus. E após 40 dias em jejum, Satanás veio e tentou Jesus também, oferecendo comida também. A outra coisa bíblica também que ele relata aqui foi quando Esaú vendeu o seu direito de primogenitura. Foi por um prato de lentilha, foi por comida também. E você acha que se Satanás tem tentado esse tanto tempo tirar a nossa comunhão com Deus, vamos falar aí assim, com comida, você acha que vai ser diferente agora? Porque glutonaria, ela é um pecado. Glutonaria é pecado. Lá em Gálatas fala isso. Sobre os frutos da carne e os frutos do espírito. Só que a gente pensa assim, não, mas eu não... Pra mim é glutonaria você comer assim compulsivamente. Também é. Também é. Mas muitas vezes comemos sem ter fome. Muitas vezes comemos sem ter fome. Né? E também um aqui que ele falou, que eu achei interessante, foi sobre quando o povo, os hebreus, eles reclamaram lá no deserto. Eles murmuravam com saudade da comida do Egito. Como que pode, né, gente? Como que pode? O povo lá experimentando as maravilhas do Senhor, coisas extraordinárias, e eles sentirem saudade da comida do Egito. De cebola. Imagina só. É demais, né? Então é isso que ele quis dizer aqui. Nós precisamos ter domínio próprio. E mais à frente ele vai falar sobre uma vida jejuada. Vocês sabiam o que é uma vida jejuada? Eu não sabia. Aqui ele contou um pouquinho do testemunho de Kennedy Hagin, que ele fala que ele jejuava sempre às terças e quintas, né? Só que ele jejuava não porque o Senhor tinha guiado ele. Ele jejuava porque ele via que ele precisava. E era sempre jejuns de 24 horas que ele fazia. Aí teve um tempo, depois de alguns anos jejuando assim, o Senhor falou com ele. Falou que assim, ele ficaria mais feliz se ele tivesse uma vida em jejum. E Kennedy perguntou ao Senhor, mas o Senhor, o que é ter uma vida em jejum? E o Senhor respondeu a ele, não coma tudo o que você quer. Controle seu apetite. Tudo o que o jejum vai fazer é mortificar seu corpo. E a partir desse dia, então, Kennedy ele começou a ter uma vida jejumada. A ter uma vida em jejum. E ele fala que ele obteve muitas conquistas espirituais maiores com a vida em jejum.
E ele falou que notou que as curas passadas ocorreram mais facilmente depois da mudança de hábito. Então precisamos ter uma mudança de hábito. O que na prática é uma vida jejuada é uma vida em que a comida não domina. A comida não domina. Esse estilo de vida jejuada, além de auxiliar no exercício do autocontrole, também é benéfico à saúde. Mas também, vou falar para vocês, a mudança não ocorre de um dia para o outro, tá bom? Não fiquem desesperados, porque vocês nós não temos ainda o estilo de vida saudável. Falando por mim agora. É aos poucos que vamos adaptando a nossa vida. Como eu falei para vocês aqui já um dia, eu tenho trocado muitas coisas no mercado por coisas saudáveis. Igual aqui em casa era muito difícil entrar verduras e frutas. Agora não passamos sem verduras e frutas. E isso é uma adaptação. Aos poucos, é gradativamente que isso vai mudando a nossa vida. Não é de um dia para o outro. Com o pastor Luciano Subirá não foi assim. Foi um processo. É um processo. Então fique tranquilo. Apenas comece. Se é uma dica que eu posso te dar hoje é apenas comece. Que Deus ele vai te ajudando e vai te orientando e vai te dando graça para você ter uma vida jejuada. Vamos para as perguntas agora, para a gente fixar na nossa mente aqui as perguntas. Se você tem alguma pergunta, vai colocando aqui embaixo. Se eu conseguir responder, eu te respondo agora, ou então na próxima live. Ou então meus universitários que estão aí também podem te responder, tá? Vamos lá. A pergunta número 1 foi o quê? Preciso estar em plena imersão na leitura bíblica e oração durante o tempo do jejum? Aqui ele fala que não necessariamente, não precisa, tá? O tempo todo lendo a Bíblia, o tempo todo imerso. Se você pode, é ótimo, maravilhoso. É maravilhoso. Mas vou falar de mim agora. Nos meus jejuns, eu gosto de separar um período do tempo. Pelo menos um período. Eu gosto de sentar na mesa, pegar meus livros, pegar minhas bíblias, pegar meus cadernos de oração. Eu gosto de tirar esse tempo com o Senhor. Não é o dia todo, porque eu não consigo o dia todo. Eu tenho um filho pequeno. Até é muito difícil fazer isso. Porque o tempo todo ele tá me chamando, quer alguma coisa. É um pouco difícil. Mas eu tento, da medida do possível. Eu faço isso. Agora, a oração, ela é o tempo todo. Porque você não precisa só estar de joelho para você orar. Você não precisa só estar no secreto para você orar. A oração também você faz com o Espírito. Vocês sabiam que as minhas maiores respostas que o Senhor me dá, que o Espírito Santo fala comigo, é quando eu estou lavando vasilha? Sabia disso? O Espírito Santo fala muito comigo quando eu estou lavando louça. Até então, no dia que eu estou um pouco triste, nervosa, eu gosto de lavar vasilha. Vou pra pia ali, fico ali quietinha, coloco um louvor e vou lavando minha louça ali, ó. E ali o Espírito Santo tá falando comigo, eu tô falando com ele, eu choro com ele. Tá entendendo? Você às vezes trabalha o tempo todo, não consegue tirar seu período de falar com o Senhor. Fala na sua mente, fala com o seu espírito. O espírito tem que estar em comunicação com o Pai. Você tá entendendo? Então a leitura bíblica, ela não necessariamente tem que estar toda hora durante o jejum. Mas, aqui eu respondendo essa pergunta, tá? Mas, a oração sim. A oração sim. Raquel falou aqui, vou falar. Eu faço isso também, mas o tempo de que eu estou ouvindo louvores, pregação, ouvindo livros cristãos, Bíblia em áudio. Ela faz isso nesse período quando está lavando vasilha. Vamos para a próxima pergunta. Às vezes, jejum sem vontade ou desanimado, esse jejum é válido? Gente, esse aqui falou muito comigo. Esse respondeu muita pergunta. Essa aqui era uma das top 1 de pergunta que eu tinha, era essa. Por quê? A sua carne não quer jejuar, tá? Deixo claro pra você. A sua carne, a sua alma, ela não quer jejuar. Ela não quer.
Por isso que muitas das vezes ficamos sem vontade e desanimados. Mas isso nós não podemos deixar tomar conta. Porque aqui ele fala uma coisa que eu achei muito legal. O bom não é jejuar, é ter jejuado. Muitas das vezes vamos jejuar sem vontade mesmo. E a maioria dos meus jejuns foi sem vontade mesmo. Muito dos meus jejuns foi sem vontade. Fiz porque eu tinha que fazer. Eu fiz porque eu preciso matar a minha carne. Eu jejum porque eu preciso matar a minha carne. Então o jejum vai sem vontade mesmo. Aqui também ele falou, a melhor parte costuma vir depois e não durante a prática, viu? É depois. Pergunta número 3. O jejum é para todo cristão? É 2 perguntas aqui, ó. O jejum é para todo cristão? Porque alguns passam mal. Mas antes de eu responder, eu quero só terminar de ler aqui da Raquel. Ela falou aqui que no dia do jejum, ela não vê entretenimento não cristão. Até o momento de entregar, nos dias do jejum, eu vejo ou faço um entretenimento cristão. Isso mesmo, Raquel. A gente tem que passar pelo filtro de Filipenses, né? A gente fala muito isso aqui. Passando pelo filtro de Filipenses é válido. Se você não sabe, lê lá, Filipenses 4, 6, 8. Você vai entender o que eu tô falando. Voltando aqui para a pergunta. O jejum é para todo cristão? Eu creio que todo crente deveria jejuar. Tinha que ser lição de casa para todo cristão. Lição de casa. Quando você estuda, você não tem lição de casa, você não tem que fazer? Para você ganhar nota, para você ganhar pontos? Não tem que fazer? Para nós cristãos é a mesma coisa. Nós fazemos para matar nossa carne. Mas eu conheço cristãos que não jejuam. Eu conheço cristão que não tem a prática de jejuar. E eu já tive a oportunidade de conversar com alguns e perguntar o porquê que não se pratica o jejum. Mas a resposta que eu vou falar para você aqui é muito engraçada. Mas que alguns têm medo mesmo. Me falaram assim, eu não jejum, por quê? Porque quando eu jejum, parece que as coisas pioram. Ai, meu Deus, tô rindo de nervoso, tô rindo porque acontece mesmo. Porque quando estamos em jejum, parece que tudo que está à sua volta parece que quer ir contra você. Vai pra te atacar. Mas esse que é o legal do jejum, pra você ter domínio próprio. Já ouvi isso. Que não jejuma porque as coisas pioram. Não é. É porque algo espiritual tá se movendo a seu favor. O preocupante seria, sabe o quê? Você jejuar e não surgir nenhum efeito. Esse eu acho que seria meio preocupante. Você estaria fazendo algo de errado nesse jejum. Porque quando o jejum é feito da forma correta, com a intenção correta, ele move algo no espiritual. Ele move algo no espiritual. E é normal acontecer. É sinal que você está crescendo. É sinal que você está incomodando o inferno. Isso é bom, sim. E outra pergunta que ele faz. Por que alguns passam mal? Aqui ele responde. Todos podem adequar um jejum parcial adequado à sua condição física ou mesmo praticando jejuns por períodos menores. Então, se você passa mal no jejum, é porque, primeiro, ou não está fazendo da maneira correta, né? Não teve uma preparação antes, ou também porque você está fazendo da forma, o jejum errado. Você pode fazer o jejum parcial, não precisa ser o total, entendeu? Vamos lá para a pergunta número 4. Perco meu jejum se eu me irritar? Gente, como essa pergunta aqui falou comigo. Como essa pergunta eu falei, Senhor do céu. Só que quando eu me irrito, eu perco meu jejum? Aqui ele respondeu. O que você faz com essa irritação que faz você perder o seu jejum? Entendeu? Paulo revelou que é possível irar sem pecar. O pecado não tem a ver com aquilo que sentimos, mas com o que fazemos com o sentimento. Entendeu aqui? O errado não é você se irar. Esses dias eu vi uma frase, eu acho que até um provérbio, se eu não me engano. Depois eu vou encontrar, vou trazer para vocês. Que fala assim que o diabo,
Ele consegue acessar a sua alma pela sua língua. E quando você se cala, ele não consegue acessar a sua alma. Então aqui o problema é você falar na hora dessa ira. Fica calado. Tá com raiva? Fica caladinho. Respira. Inspira. Algo te irritou? Bebe uma água. Sai de perto. Entendeu? Clame o sangue de Jesus. Cante um louvor. Você entendeu? Raquel vai participar hoje? Ótimo, Raquel. Vou te chamar agora, então. Vou te chamar agora. Peraí. Tô te chamando. Oi, Raquel. Saudade de você nas nossas lives. Pois é, mas esse momento agora de férias em casa, com o pessoal aqui. É não tá difícil, dando. né? Eu sei. Mas eu sigo vendo sempre depois, né? Entendo. Querendo assim participar bastante. E eu achei interessante do que você tá falando aqui, porque eu tava vendo hoje até tentei falar com você hoje, porque eu queria saber como que a gente colocaria, tipo assim, porque tem vários vídeos do Luciano, um podcast, explicando tudo isso que a gente tá falando ali, né? Então, sexta-feira que eu tive que resolver umas coisas na rua, uma pessoa falou que queria muito fazer jejum, mas ele estava num tratamento, né? Os medicamentos eram muito fortes, né? Que aí ele não conseguia. Aí eu falei, faça o parcial de Daniel, tira os prazeres, né? Tipo assim, hoje, por exemplo, o que seria comida prazerosas que teria no banquete do rei? Bolo, donut, sorvete, brigadeiro, sobremesa, pudim, né? Tudo que te dá prazer, né? Que você fala, tem pessoas que é refrigerante, né? Refrigerante, que eu nem considero alimento, refrigerante. Mas é um produto que dá prazer para a pessoa. Então, se a pessoa não pode, devido a alguma medicação, alguma coisa que ela toma, que ela comece assim, pulando o café da manhã, faz a noite, né? E aí fala assim, Senhor, eu tenho dificuldade de comer comida de verdade. Porque nessa madrugada, na oração da madrugada, eu pedindo para Deus mandar vídeos, né? Ele mandou um, porque no meu tratamento, eu tô numa fase assim, muito difícil, que é de exclusão. Tem que tirar até alguns alimentos que são considerados saudáveis, eu tenho que tirar, né? Tipo, como tomate, milho, arroz, feijão. E dessa fase de 60 dias de exclusão, eu não consegui concluir ela, porque você tem que fazer ela certinho, não pode um dia. Se um dia você esqueceu de comer o arroz, você quebrou, você tem que. Vamos supor que você está 40 dias fazendo lá. Aí você tem que ficar 40 dias sem comer o arroz, um exemplo. Aí você está 60 dias. Aí você está no 20º 40 dias, você come o arroz. Aí você tem que voltar lá no início de novo. Então, mês de maio e junho, que eu fiquei com Covid e com H1, eu tive que quebrar o tratamento por causa da medicação que tinha da farmácia, né? Tinha açúcar, corante, coisas que eu não podia. E eu acabei comendo comida normal mesmo, né? Comi milho. Então, eu quebrei. Aí eu falei assim, Senhor, é muito difícil essa fase, né? E aí, na madrugada, Deus me mandou, porque eu estava procurando louvor para ajudar no momento de meditação, que eu falo assim, que você acorda e você faz tipo, e vai conversar com Deus. Eu gosto de estar ouvindo louvor, e eu coloco no YouTube. Aí caiu um vídeo sobre jejum, né? E lá ele citou que aqui o Luciano não falou sobre esse, mas que é muito usado pelos médicos, que é para ver se você tem sensibilidade alimentar, ele tira, né? Deixa você um tempo sem comer certos alimentos, depois vai introduzindo, que é a fase do tratamento que eu tô, né? Aí eu falei, nossa, olha que interessante, até isso tem na Bíblia, né? Essa Verdade. parte do jejum. Então, eu tô nessa fase aí de tirar. Então, eu falei para esse amigo, né? Sexta-feira. Então, a pessoa que quer começar, que tem muita gente que tem dúvida, né? Que tá doente, que tem diabetes ou que tem alguma coisa. Não precisa a pessoa parar de comer, né? Verdade. Tem tantas pessoas que têm diabetes, mas come coisa errada. Come bolo, pão, doce, refrigerante, que não é indicado ele comer. Então, ele podia pegar esse prazer que ele não larga e falar, Senhor, eu vou consagrar como um jejum.
né? Então eu vou comer só o que Daniel comia, eu só vou comer só o que é saudável, só que é comida de verdade. Sei lá, por 40 dias eu vou ficar sem comer nada industrializado, eu só vou comer o que vem da terra, só vou comer carnes saudáveis, né? Tirar fritura, essas coisas erradas todas. É um tipo de jejum também, porque é um sacrifício que a pessoa vai fazer, porque ela tá acostumada a comer tudo industrializado, né? Cheio de. O seu paladar, ele tá acostumado com aquilo ali, com o glutamato, com os açúcares. Então você acha ruim a comida saudável, né? Então é uma forma. Então, tipo assim, a pessoa vai começar por ali, Deus vai capacitar ela. Igual eu falei, eu tenho um sonho de fazer isso do Luciano, né? De 40 dias só na água, mas eu ainda não tô pronta, né? Nós ensinamos isso, o quê? Vai fazer um ano, né? Eu li o livro em agosto do ano passado, né? Conheci o tratamento integrativo agora em fevereiro. Então, eu não estou capacitada ainda, mas eu já passei por esses processos aí de fazer um jejum de 24 horas, agora eu consigo ficar 3 dias. Então, mas começou por onde? Ah, senhor, eu, não, eu vou tomar café da manhã, almoço, não vou jantar, né? Só vou almoçar amanhã. Daí pulei o café da manhã, né? Mas dentro desse, tirar o entretenimento, pela essa questão assim, você vai fazer um jejum de 24 horas, né? Ah, que você falou do temperamento, que eu quis entrar por isso. Porque hoje, aqui, eu estava ouvindo um podcast do Luciano Subirá, com o filho dele, e depois um outro que eu vi com o Lamartine. Ele estava falando assim, que ele é colérico. É aquela pessoa que tem um temperamento que não tem paciência, que é estourado, que não sei o quê. E no primeiro jejum dele de 40 dias lá, só na água, foi o primeiro ou o segundo, não lembro. Ele falou assim que ele não se reconhecia. Então, tipo assim, como você falou que tem pessoas, isso aí vai depender. Tem pessoas que vai fazer o jejum, vai sentir aquela parte irritada dela florescer. E vai ter outras, se ela fez, assim, igual ele falou, ele ficou 40 dias sem ver entretenimento, sem ver assistir televisão, sem mexer em rede social. Ele ficou 40 dias, né? Na água, mas dedicado assim à oração, à leitura bíblica, um momento de lazer. Você vai assistir um filme, procura um filme cristão, ocupando a sua mente só com a palavra de Deus. Aí ele disse que nem ele se conhecia ele mesmo, porque ele falou assim: meu Deus, cadê eu? Né? Ele não estava me sentindo ira, ele estava calmo, tranquilo, porque ele alimentou bastante a parte espiritual, Espiritual. né? Então ele não teve. Igual ele falou assim, que às vezes você tá lá mexendo na rede social, alguma pessoa coloca um comentário assim que você tem que responder, que é mal educado, alguma coisa assim, aquilo já te gerar uma ira ali, né? Só que esses, ele falou assim, vou retirar. Então, vamos supor, você começou um jejum pulando o café da manhã, mas você vai trabalhar, né? Aí lá no seu serviço, você geralmente ouvia música normal, ouvia no momento de que tá vago ali, tem gente que mexe no celular, vê o WhatsApp, você fala, eu não vou mexer no WhatsApp, porque não é necessário. Você coloca. Se for uma coisa importante, alguém vai te ligar. Então não precisa você ficar preocupada, mas a minha família, que não sei o quê. E se você vai sempre comentando, gente, se eu não estiver respondendo, vocês me desculpem, porque você sabe que eu estou no meu dia de jejum, que eu não vou mexer. Né? Então, se for importante, às vezes uma pessoa ficou doente, alguém morreu, alguma coisa assim, importante, né? Você vai ligar. Então, você não precisa ter aquele compromisso de ficar toda hora ali, 5 minutos olhando. Deixa eu ver se não tem nenhuma mensagem, né? Porque quem for precisar falar, vai te ligar. Então, você começou pequeno, você pulou o café da manhã, você vai para o almoço. Aí você tá no serviço. Mas ali quando ele fala, Mayara, que não tem a necessidade de você ficar lá a manhã toda lendo a Bíblia, mas eu queria explicar esse pedaço assim, que não é que ele falou isso que a pessoa falou assim, ele falou que não precisa, que é só eu ficar de jejum. Mas não vai adiantar você ficar de jejum e ficar em rodinha de gente contando piada, falando palavrão. Você vai pegar aquele momento ali que você não pode parar. Vamos supor que você é um caixa lá na C&A, por exemplo. Né? Você está lá no jejum de manhã. Tem como você ler a Bíblia ali? Não tem. Mas tem como em pensamento você ficar orando pela pessoa que você está atendendo, intercedendo pela vida dela. Às vezes você vai passar ali por um momento de pessoas mal educadas, você vai repreender, você vai orar em pensamento, né? Então, tipo assim, tem gente que fala assim, eu não vou começar o jejum porque eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Você pode começar e chegar na sua casa à noite e você lê, né? Ou então, tipo assim, mas eu quero orar para entregar o jejum. Você começa o jejum, mas você vai poder orar de joelho no seu quarto só à noite. Você faz isso, né? Você pode entregar seu jejum. Vamos supor que você colocou até na hora do almoço, aí você está no serviço. Aí no seu horário do almoço você vai fazer uma oração, né? Se você puder ir no banheiro, você
Você vai ou faz em pensamento. Senhor, estou entregando, mas à noite, quando você chegar na sua casa, você faz uma oração. Então, nada impede. E principalmente aquelas pessoas que querem muito fazer, que têm um sonho de fazer, mas tem medo por causa da medicação que toma. Eu falo isso. Começa a ver assim, tudo que você come que não é comida de verdade. Né? Por exemplo, seu café da manhã, você come lá bolacha, pão com presunto, queijo, isso não é comida de verdade. Né? Então, você vai pedindo direcionamento. Só eu preciso comer para mim tomar meu remédio, mas você vai comer um alimento que Deus te deixou, que vai te trazer saúde. Você vai fazer um ovo mexido, comer uma fruta picada, né? E pronto, e depois você toma o seu remédio. Não tem como a gente falar que não consegue, porque tem várias formas, né? Deus é maravilhoso, né? Ele deixou de 40 dias, de 2, 3, o jeito que você quiser, né? É conforme a sua intimidade você vai fazendo com Deus, ela vai crescendo, né? Então eu vejo assim que é só a gente querer. E, e começar, como você falou, não fica esperando, o dia. Porque às vezes tem pessoa que vai falar assim, o dia que eu conseguir fazer 40 dias, eu começo, né? Não, começa do pouquinho, né? Começa, tipo, parcial. Acho que para todo mundo que quer iniciar, começar pelo de Daniel. Claro que, tipo assim, não. Porque tem gente que fica assim, tem muita discussão ainda. Mas Daniel não comeu só legumes e bebeu água, não comeu fruta, né? Você pode pegar ele como base, comer a fruta também. Por exemplo, você é uma pessoa que não come nunca fruta na vida. Se você dedicar isso como um jejum a Deus, você já vai estar mudando a sua saúde ali também, porque você vai estar ingerindo frutas, fibras, coisa que você não comia, né? Então você fala assim, eu vou comer 3 frutas diferentes por dia, uma maçã, né, um mamão e uma laranja. Então você já está mudando ali a sua estrutura. Você pode consagrar isso, que vai ser mais fácil você conseguir quando você consagra. Aí você fala, quem quer fazer um jejum longo, né? Esse é a melhor parte. Agora, esse de 24 horas, esse você pular o café da manhã, é legal começar assim. Você janta, por exemplo, 5 horas da tarde. Nós temos 5 minutos. Eita, mas tá vendo? Porque senão o Instagram vai cortar nós. Vou voltar aí pra você. Mas é isso, tipo assim, não tem como a gente não fazer, né? Igual ele falou Apenas começa, podcast. igual eu falei. Isso, Apenas no podcast que ele falou assim, que únicas pessoas por exemplo, que é diabético, né? Que ela pode fazer um jejum também, mas com o acompanhamento do seu médico. Que tem até hoje, existem clínicas especializadas com pessoas com diabetes com jejum. Só que com acompanhamento, entendeu? Então, a Aqui pessoa na parte que precisa... ele falou sobre a gravidez, né? Ele falou sobre isso. Que tem grávidas que é recomendação médica fazer o jejum intermitente para diminuir o diabetes gestacional. Sim. Né? E quando eu estava grávida do Pedro, eu jejuava quando eu estava grávida do Pedro. Eu ficava sem um café da manhã. E o Pedro não teve nenhum problema, eu não tive nenhum problema, não tive diabetes gestacional, nada disso. E eu comia mais saudável também. É isso daí. Então, tipo assim, só não pode aqueles que quer começar doido, né? Tirar água e tudo, né? Ficar Tudo é sem água, devagar, né? É um processo. E também mas tem algo. Vamos falar assim, já estamos fazendo tudo que Jesus fez, né? Por que nós não comemos o que Jesus comeu? Porque muitas pessoas batem só na tecla para se parecer com Jesus, só no jeito de ser, mas esquece do alimento também. Sim. Jesus não comia, não tinha naquela época besteira. Não tinha. Acho que no máximo tinha um pão, mas era um pão diferente. Não era esse pão igual o nosso hoje. O tempo de Jesus era diferente. Era diferente. Né? Nosso então, trigo e quando Deus fez o jardim do Éden? O que ele colocou lá dentro para as pessoas comerem, para eles comerem lá, Adão e Eva? Frutas e verduras, legumes. E a carne entrou depois do pecado, né? Exatamente. Eu creio que não era ruim a alimentação. Creio que era muito prazeroso. Imagina você ter aquela opção imensa de frutas e verduras para você comer. Imagina quantas tinha. Né? Tem um exemplo. Você pergunta assim para mim, o que está fresco? Você pensa, o que você comeu hoje? Então, eu fiz um jejum. Eu quebrei o jejum 5 da tarde com a maçã cozida, que é do tratamento. Tem que comer sempre a maçã cozida. E 1 hora depois, pode fazer, seria tipo, vai ser meu almoço, janta, né? Então, seria a janta. Então, aí eu comi essa maçã cozida, nela tinha canela, cravo, cozida no vapor. E 1 hora depois que seria para mim comer, eu me atrasei, eu consegui fazer esse tipo a janta, que era para mim comer lá às 5, eu comi agora às 7h30, 8 horas. O que eu comi?
3 ovos mexidos, um pouquinho de caldo de ossos, sal, né? Eu fiz ele mexido na panela e piquei meia fatia de abacate, uma mexerica, banana, canela e maçã. Isso foi minha única refeição do dia, né? Então, tipo assim, ali tinha os nutrientes, as vitaminas, tudo que eu precisava. Ah, mas e o carboidrato do arroz e feijão tá na banana, né? Então, tipo, tinha fibras, né, Mayara? É Então, tipo assim, verdade. gente, e aí você fala assim, olha o tanto que você vai economizar, né? Conta aí pra você passar um dia, comer 3 ovos, né? Uma maçã, uma banana, uma mexerica e uma coisa de um abacate. Então, tipo assim, agora eu só vou comer amanhã. E, tipo assim, queria comer um pedacinho de mamão, eu não. Isso aí já me satisfez. Igual eu Eu falei, não consigo. a gente come muito sem não ter fome. Isso, Nós comemos muito pelo o psicológico, né? Nem o estômago que tá com fome. Igual a frase daqui de hoje falou o seguinte: você precisa ser o mestre do seu estômago, não escravo dele. isso. Você que não pode deixar o estômago falar por você. É, Igual, por exemplo, eu consigo comer um pratada de macarrão agora, se eu quiser. Eu consigo comer. Mas eu estou com fome? Não estou. Preciso comer? é, Entendeu? É isso que a gente tem que fazer. Nós precisamos ver se necessariamente está com fome. E quando for comer, come o que é saudável para você. O que não vai te fazer mal. Né? E sim. só temos 3 minutos agora. Vamos fazer o nosso print logo? Quer essa Vamos. caneca, Raquel? Tá longe? Tá um Tá. livro, pelo menos, aí? Eita, Mayara, o meu livro. Nada Tá não, bom. faz só com o meu aqui, então. Vou fazer com a caneca aqui. Vamos lá. Faz o print. Isso. E eu tô vendo, vocês não estão postando o print. Não vai ter sorteio, vocês não estão postando. Então, vocês postam lá o print, comenta, compartilha, curta para fazer os sorteios, tá? Indiquem aí para o pessoal seguir a gente também. E vamos lá. Hoje eu quero que a Raquel ore, que eu amo a oração dela. É muito linda. Você vai orar pra gente aí hoje, Raquel? Tá bom. Pai Celestial, Deus dos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Louvado seja o teu nome, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a ti. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, pela nossa saúde, Senhor, pela força que o Senhor nos deu para lutar contra a nossa depressão, pelas nossas angústias. O Senhor conhece cada um que está aqui ao vivo, conhece cada um que vai entrar depois, conhece a vida, a família, o trabalho de cada um, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, vai ao encontro dessas pessoas, Senhor. Supre as suas necessidades espirituais, principalmente, Senhor. Porque se o Senhor suprir as espirituais, a material vai ser suprida também, Senhor. Que o Senhor seja o centro da vida deles, Senhor. Que eles, Senhor, tenham a facilidade de desenvolver o hábito de fazer o jejum para se aproximar de Ti. E que cada dia eles ficam mais apaixonados pelo jejum. Porque é como eu sempre falo. A gente sente muito a tua presença, Pai. Eu prefiro ficar sem comer e ter a sua presença do que comer e estar longe da tua presença. Senhor, nos ensine também tudo o que é certo, o que é errado, o que é santo, o que é profano, Senhor. Que cada alimento que cada um de nós for comer, que o Senhor nos dá consciência que esse alimento vai ser veneno ou vai ser saúde. Vai trazer bênção ou maldição para as nossas vidas, Senhor. Nos dá sabedoria para que possamos comer como Jesus comeu. Se nós somos pequeno Cristo, somos imitadores dele, também temos que imitar, Senhor, ele na nossa alimentação. Comer somente o que é saudável, o que vem da terra, o que o Senhor fez, que vai trazer os nutrientes e as vitaminas para cada pedacinho do nosso corpo. Que o Senhor nos dê essa consciência, Senhor, porque nós precisamos. A gente sabe muitas vezes o que é certo e o que é errado, mas a gente acaba indo pelo lado errado. Então pedimos que o Senhor nos dê domínio próprio, através do jejum e da oração, Senhor. Visita cada um aqui e cada um que há de ver depois. Abençoe a Maiara cada dia, Senhor, dê sabedoria para ela, dê força. Que a experiência dela no jejum cresça cada dia mais, que ela começou com o primeiro dela de 24 horas. E que logo ela possa aumentar cada semana, cada dia mais, devagarzinho ela vai subindo um degrau. E assim como todos aqui também. Abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu queria propor vocês essa semana, você escolher um dia dessa semana e tirar um período de jejum. Você que nunca fez um jejum,
Que já entramos numa parte boa, que vamos responder as perguntas, as dúvidas. Então, eu quero que você aí que está me assistindo, tire um dia de jejum, pelo menos um dia da sua semana. E você vai jejuar da forma que Deus colocar no seu coração. Parcial, para pelo menos algum período, 24 horas, quem já acostumado 3 dias, vai conforme o Espírito Santo te orientar. Mas eu quero que essa semana você tenha a experiência de ter jejuado. Porque o bom não é jejuar. O bom é ter jejuado. Tá bom? Então eu quero que vocês façam um jejum. Tarefinha de casa é essa. Ou então Tarefinha de começa casa. assim, né, Mayara? Mudando, tipo Isso. assim, se o café da manhã não é saudável, não, é tipo assim, pensa que tudo que você for comer, você fala, Jesus comeria isso, Isso. né? Uhum. Então você muda, tipo assim, começa assim. Então tá, então eu não, eu tenho muito medo de jejuar, eu não consigo, eu tenho que trabalhar, eu vou passar mal no meu serviço. Então muda o seu café da manhã. Tenta colocar Exatamente. alimento de verdade. Coloca Primeiro passo. o jejum parcial, né? Coloca um Porque o parcial que só acontece, com Mayara? legumes e frutas. O seu corpo está intoxicado, quem são as pessoas que passam mais mal quando está fazendo jejum? Aquelas que estão muito intoxicadas. Né? Igual o Luciano fala, tipo assim, o jejum ele faz um detox no seu corpo. Então, se você Verdade. sempre come mal, mal, mal e começou com medo de jejum, você vai às vezes sentir dor de cabeça, alguma tontura, alguma coisa assim. Mas com o seu Ou corpo. então, lembrei agora, faz o jejum que os hebreus fazem. Começa com o pôr do sol e no amanhecer. Você vai estar Vamos supor dormindo assim, esse período. hoje na internet tem como você ver que horas que o sol se vai se pôr, que hora que vai começar. Vamos supor que Isso! você coloca lá no Google. Exatamente! O sol vai se pôr 7 da noite. Então você fala assim, então minha última refeição vai ser 7 da noite. Só É que aí igual. você come comida É. de verdade. Uma Isso, proteína boa, um carboidrato bom, fibra, tudo. Porque se você comer um prato de macarronada, você vai passar muito mal no outro dia, né? verdade. Se caso passar mal, eu queria. Deixa eu ver. Que a sua tia perguntou do sal, né? O meu acabou de acabar. Aí, se E eu, cortar, gente, vocês perdoam, é porque já deu nosso tempo, tá? Vamos indo o aqui até sal, ele né? até onde ele Quem não deixar. sabe Aí tirem do o print, ó, do sal, ó. sal de Mossoró. É, Qual que é o esse sal. ingrediente desse sal? Sal jateado de potássio. Né? Não contém, ele não foi branqueado, não tem nenhum produto nele para. Ele é diferente do sal de refinado, sal cisne, vamos supor, né? Uhum. Então, esse sal aqui tem de outras marcas. Sendo sal marinho puro, integral, né? Você coloca um pouquinho na água, você toma, você vai ver. Que Não às vezes no passa mal jejum, desse jeito. não. Nem dor Porque de às vezes, cabeça. Eu sim. sentia muita dor de cabeça nos meus jejuns. Depois que eu passei a consumir o sal, eu não sinto mais dor de cabeça. No dia 24 horas, eu não tive nenhum episódio de dor de cabeça. Nenhum. E quando você estiver fazendo, tipo, esse jejum de 24 horas, você estiver sentada, você levanta mais devagar, né? Isso. Para o seu corpo não ter reação, né? Mas Tipo, resumindo, todos podem jejuar. pode. Todos têm várias formas e também não é desculpa você falar que vai passar mal, tem medo, não tem problema. Tem vários tipos de jejum, vários tipos. Esse aí do amanhecer eu acho perfeito para quem está começando também. Porque se Ele você é perfeito para quem está começando. vamos supor, se você vai começar às 7, que é o pôr do sol, você pode jantar às 5 da tarde, né? Isso. Aí depois Quando você eu vai comer coisa dormir, leve, aí depois você vai passar a metade do tempo você vai passar dormindo, aí quando você acordar de manhã, você vai fazer as suas coisas, e depois, meio-dia, sei lá, meio-dia, 1 hora, você vai almoçar, né? Esse daí é. exatamente. E tem várias formas, né? Cada um aí que faz a forma que E você, agora, seu corpo suportar. nessa fase Olha que que a você tá. Jerusa falou que hoje a Luísa está fazendo o primeiro jejum dela. E a Olha, Luísa é uma criança, né? Quantos anos que ela tem, Jerusa? A Luísa? É 8? Acho que ela tem 8 anos. Primeiro jejum. O Pedro Miguel. O Pedro Miguel tem 3 anos. Ele já faz jejum. O Pedro Miguel, eu falo, meu filho, hoje você não vai tomar seu leite cedo. E ele consegue. Tem dia que ele não consegue muito tempo, não. Vai só umas 3 horinhas, mas ele consegue. Eu já porque, ensino tipo, ele a se você jejuar. quiser fazer uma adaptação, por exemplo, do jejum de Esther, que ela ficou 3 dias sem comer e sem beber, né? Você pode falar assim, eu tenho vontade de me preparar para o jejum de Esther, mas você fala assim, eu vou ficar amanhã sem comer e sem beber. E todo mundo da casa também, né? Porque no de Esther até os animais, ela não deu Aqui em comida, casa né? a gente pratica com os animais também.
Ah, ela tem 8, a Jerusa falou. Muitas vezes aqui também fica em jejum também. Ela falou, a Luísa tem 8 anos, né? Então, tipo Então, pois assim. é. E olha para você ver, criança pode jejuar também, gente. A gente tem que ensinar nossos filhos que o mundo é mau. Nós precisamos ensinar nossos filhos a ter uma vida de jejum também. Porque isso é ensinado Deus de criança. Deus de criança é ensinado, né? E não importa a idade. O importante é jejuar, né? Isso. E agora que você vai terminando essas perguntas, a gente vai entrar no pedaço que é o Dr. Aldrin Marx Isso. está falando ali. Então, tipo assim, é muito importante aquela parte, que a pessoa que ainda tiver medo, ali vai ser o médico falando, porque muitas vezes a pessoa fala, ah, mas o pastor é pastor, não é médico. Mas lá é o pedaço do médico explicando, não tema, você pode fazer que não vai te fazer mal. É verdade. E tem tipo uma pequena, um pequeno exemplo, né? Tipo assim, ai, como que me preparar para um jejum longo? Ou tipo assim, o que comer, o que fazer? Tem ali explicando, né? Vai ser bem legal ali naquele Esse livro é uma bênção. É. Ele é um manual de sobrevivência na questão do jejum. Depois Então, a gente vai ver se consegue sim, colocar, tipo, esses podcasts que tem ele explicando. A gente consegue coloca colocar o foto e o link. link. Pra Podemos colocar pessoa. o link. Igual hoje aqui, ó. Hoje teve a live, então eu já li muitas vezes. Então eu fico ouvindo os podcasts, né? Porque o assunto é o mesmo, né? É o mesmo assunto, Isso. né? Mas tá. Então Beijo. tá. Gente, até quarta-feira. Tudo der certo até quarta-feira. Até então não tem nenhum previsto até quarta. Sim, Mas se não fosse, eu aviso de todo jeito. Sempre eu vou estar avisando. Quando tem e quando não tem, tá bom? E beijo. eu espero você participar da próxima também, Raquel. Se pra gente Deus fazer quiser. as perguntas juntos lá. Tá bom. Então tá. Deus abençoe. Beijo, pessoal. Tchau. Até quarta-feira, se tudo der certo. Amém.